Seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 elementos concernentes à personalidade, a pessoa de Deus, como sendo seus atributos, como parte, de sua personalidade divina, que é em relação à misericórdia, o juízo e o castigo. A misericórdia, então, referente à misericórdia divina, o juízo com relação ao fato de Deus ser juiz, um justo juiz, e castigo na questão dele ser um relacionamento entre Deus sendo pai e uma pessoa, um homem, enfim, sendo seu filho. Neste contexto, então, vamos ver a questão de cada um, quando é exercido, qual a função de cada um. Primeiramente, a misericórdia é uma das maiores expressões do amor divino. E por que é assim? Porque a misericórdia aplaca, o julgamento divino sobre todo o pecado, toda a maldade praticada pelo homem, pelo ser humano. Então, a misericórdia é o que evita, até certo limite, o justo julgamento de Deus sobre o pecado e a maldade cometidas pelo homem. Em Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tiago 2:13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, por causa da misericórdia divina, é que Deus não julga e não condena o homem assim que ele comete seus erros, seus pecados, suas maldades. Então, a função da misericórdia seria, então, aplacar o juízo divino. Mas essa misericórdia, segundo a Bíblia Sagrada, ela tem certo limite, que ultrapassado, o qual esse limite só Deus sabe qual seja, Uma vez ultrapassado, então, não resta outra coisa a Deus a fazer, é exercer o juízo, é julgar, então, o homem pelos seus males e pecados praticados. Deus, sendo juiz santo, então, a sua santidade requer, o fato de ser juiz requer um julgamento. Ele não pode deixar em branco, indefinidamente, o pecado e o mal praticado. Então, quando ele exerce juízo sobre alguém, ou sobre a grande parte da humanidade, é porque ele, então, julgou os pecados e as maldades, uma vez que extrapolado foi a sua misericórdia, o limite de sua misericórdia, e então exerceu castigo, aplicou uma pena sobre o pecado praticado. Os homens, os próprios homens têm leis, que penalizam certos crimes, cometidos pelas pessoas. Em alguns países até tem lei da pena de morte para determinados crimes. Então, se os próprios homens julgam a maldade e os atos praticados como sendo maus, crimes por outros homens, por que Deus não julgaria e não penalizaria a maldade e os pecados criados pelo homem? Sendo ele ainda santo, e justo e juiz. Então vai chegar um momento que ele vai ter que exercer seus atributos divinos sobre a maldade e o pecado, sobre aqueles que cometem e não se arrependem deles. A Bíblia traz exemplos, vários exemplos de juízos que Deus exerceu
Um dos maiores foi no dilúvio, né? Que Deus exerceu o seu juízo sobre a humanidade, sendo que somente Noé e sua família se acharam justos o suficiente para escapar do juízo divino, da aniquilação. E então assim foram salvos através da arca. Também tem, a Bíblia relata, a questão das cidades de Sodoma e Gomorra, né, que chegaram o seu grau de imoralidade, né, de pecaminosidade, chegou a tal grau que extrapolou a misericórdia divina, e Deus então exerceu juízo sobre elas, também destruindo-as, da qual uma delas somente Ló se salvou, né? Ló, que era sobrinho de Abraão, também porque era justo, né? Porque temia Deus. Então assim, né? E vários outros momentos, né? A Bíblia revela o juízo divino. O juízo é a penalidade, é a pena. Uma vez que Deus aplicou o juízo, é porque ele já julgou a causa, e uma vez julgada, não há recurso, não há apelação. Porque Deus é justo e no seu julgamento não tem o que apelar. Não há o que faça mudar Deus de seu julgamento. Restando apenas então ele aplicar a pena, o juízo sobre o pecador, né, que não se arrependeu de seus pecados. Já o castigo, já é um pouco diferente do juízo. Porque o castigo, ele visa o arrependimento, digamos, do pecador, do transgressor. E o castigo se dá numa relação mais íntima entre Deus e o homem. É entre Deus, como em Hebreus 12:6 diz, pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. Hebreus 12:7 também diz, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então o castigo se dá num outro contexto, numa relação mais íntima entre Deus e o homem. Entre Deus e a pessoa aquela que já o conhece, já se converteu a Cristo, já obedece, ou já vinha obedecendo a palavra de Deus, né, aos mandamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas por algum motivo, em determinado momento, ele passa a não obedecer mais. Ele se desvia, né, do caminho, se desvia, se afasta de Deus. Mas como ele já tinha e já teve uma relação mais íntima, Deus, comparando-se aqui a uma figura de um pai em relação ao filho, ele então permite que algum mal, algum sofrimento lhe sobrevenha, com o propósito de levá-lo ao arrependimento. Então, o homem, reconhecendo, né, o castigo, ele tem condições de se arrepender, confessar o seu pecado, Deus perdoa, e a antiga relação, então, de pai e filho se restabelece. Então, o castigo aqui, ao contrário do juízo, não é algo definitivo. Pelo contrário, visa o restabelecimento de uma relação entre Deus e homem. Também a Bíblia revela, né, vários episódios em que o próprio povo de Deus, no Velho Testamento, o povo hebreu, né, por várias vezes Deus permitiu serem castigados, serem afligidos e vencidos pelos inimigos por causa de seus pecados, da sua desobediência. O próprio rei Davi, né, foi castigado por Deus em face de seu pecado, né, em duas oportunidades. Uma delas, quando Davi se deixou levar pelo orgulho e quis contar o número de seu exército, para ver o tamanho do exército, como que querendo acreditar que as batalhas e as guerras que ele venceu foi por conta do seu poderio militar, e não pela ajuda e providência divina.
Então, diante desse seu orgulho, Deus o castigou. E assim é então essa relação, né, do castigo, diferentemente do juízo que Deus exerce sobre a pessoa que ainda não tem um relacionamento, não conhece Deus, mas por causa dos seus pecados, seus males, dos quais não se arrependeu, né, não se converteu a Deus, chegará a hora de Deus julgar e condenar. Essa, então, é a relação, né, que eu gostaria de transmitir, a questão da misericórdia, juízo e castigo divinos, com relação, no seu relacionamento com o homem, com a humanidade. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Na descrição tem alguns outros links de outros vídeos que eu postei. Querendo assistir, é só acessá-los. E até um próximo, se Deus quiser.